E a mensagem de hoje é: desistir não é a opção. Capítulo 12 da carta aos Hebreus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem o que, igreja? Desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, vamos ler juntos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra. Vamos ler novamente só o verso 1. Só o verso 1, vamos lá. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E o quê? E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Vocês entenderam que o que está aqui para nós nesse primeiro verso desse capítulo é que a vida é uma corrida. E que Deus propôs uma corrida para cada um de nós. Uma vocação, um chamado, um plano. Cada um tem uma corrida, com contornos diferentes. Eu tenho uma corrida com os seus próprios contornos, com o seu próprio treinamento. Você tem uma corrida, quem está do seu lado tem uma corrida. E Deus tem um treinamento específico para nós, e Ele tem um projeto específico para nós. Agora, nesse projeto, Ele tem um grande alvo, nos tornar como Jesus. Esse é o grande alvo, é o grande objetivo. Se você me perguntar assim, ô pastor, qual é o objetivo de tudo isso, de estarmos aqui, de cantarmos, de levantarmos a mão, de fazermos DVDs, de produzirmos? Qual é o objetivo? Alguns podem dizer assim, qual é o objetivo de você estar na igreja? Uns vão dizer hoje em dia, né? Na igreja de hoje, quero ficar rico. Hoje, eu quero cura. Hoje, eu quero libertação. Outro vai dizer o quê? Eu quero um marido. Eu quero uma esposa. Se você perguntar ao Senhor, Senhor, por que estamos aqui? Por que somos igreja? Ele vai lhe responder, o meu objetivo principal, o resto é tudo acessório, é torná-lo como o meu filho Jesus. Esse é o plano. Essa é a corrida. Tudo o mais é acessório. Estão lembrados do que Deus disse, o que Jesus disse? Busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus?
os valores do reino de Deus, a verdade, a justiça, a paz. Viver os valores do reino de Deus é viver como Jesus. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, tem muita gente procurando as demais coisas e não procurando a essência do reino de Deus, que é ser como Jesus, viver como Jesus, falar como Jesus. Certamente, gente, sinceramente, eu não consigo ver Jesus hoje. E eu não entenderia Jesus hoje atrás de querer ficar milionário enquanto um líder religioso. Eu não consigo entender assim. Portanto, isso não pode parametrizar a minha vida. Posso até ganhar dinheiro, eu acho que todo mundo quer ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai fazer, vai desenvolver. Eu só entendo que o propósito principal da igreja de Jesus não é nos fazer ricos, não é nos fazer prósperos, é nos fazer parecidos com alguém. E esse alguém é Jesus. Amém, gente? Esse é o projeto. Esse é o plano. Se não for isso, não fazendo o que aqui? O que é que diferencia então a igreja do que não é a igreja? Porque ficar rico, Bill Gates ficou rico. Ficar rico, o dono da Apple ficou rico e morreu. A gente vai morrer também. Então há um plano, há uma carreira, há uma promessa, essa promessa é eterna. E essa carreira nos leva a essas promessas eternas de Deus, de um novo céu, de uma nova terra, onde habitam a justiça. E Deus quer me fazer igual ao seu Filho Jesus. Olha que coisa linda. Olha que plano maravilhoso. Amém, gente? Então, ele diz o seguinte, vamos ler agora de novo o verso 1 comigo. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é o quê? Proposta. Não é uma corrida que eu escolhi, é uma corrida que me foi proposta. Quem me propôs a corrida? Deus. Tem muita gente chegando para Deus dizendo aqui está o plano. O senhor assina? Não, meu filho, não é assim. Eu tenho o plano, eu proponho a corrida, você vai correr a corrida que eu propus para você. Eu sou o autor e eu sou o consumador da sua fé. Amém? Ou não, gente? Não venha com seus planos para eu carimbar. Eu não sou carimbador de planos. Eu sou soberano. Eu escolhi você. Eu te tirei de trás das malhadas. Antes da criação do mundo, eu te fiz meu filho e minha filha. Portanto, eis aqui o plano, eis aqui a carreira. Venha e ande comigo. Caminhe nos meus passos. Louvado seja o nome do Altíssimo. Então, nós percebemos nessa primeira mensagem da série que o que ele está nos dizendo aqui, o autor da fé, aliás, o autor de Hebreus, é que o autor da fé propôs uma caminhada. E ele começa dizendo, olha, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Eu digo, que nuvem de testemunha é essa? O que ele está falando? Ele está falando, gente, do que ele descreveu no capítulo anterior. Por isso que eu digo, cuidado para não pegar a Bíblia e ficar pegando as conversas no meio do caminho. Eu vou lhe dizer por que isso não dá certo. Quem aqui está em grupo de Zap Zap? Você já viu que não dá certo pegar a conversa no meio do grupo? Vocês já viram que inventaram um negócio agora no Zap Zap, que o caba dá a resposta em cima daquilo que disseram, porque todo mundo ficava confundido. Peraí, você está falando de quê? Você está respondendo a quem? Você está dizendo legal para quê? Não tinha essa funcionalidade no Zap Zap, não era isso, gente? Agora você que quer responder alguma coisa num grupo de 256 pessoas, que está falando a mesma abobrinha todo o tempo, ou negocinho chato, é o tal do grupo de WhatsApp. Quando ele vem com a abobrinha, meu amigo, eu estou me descadastrando de tudo, que eu estou me livrando de embaraço. Que o negócio é o seguinte, agora eles criam um negócio para quê? Porque o cabo entrava de gaiato no Davi, estão respondendo ao quê? Porque pegar a coisa no meio do caminho. O autor sagrado, no capítulo 12, está dizendo, estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? As pessoas que ele se referiu no capítulo anterior. Quem são as pessoas que ele referiu no capítulo anterior? Os heróis da fé. Quem são os heróis da fé, gente? São todos aqueles homens e mulheres que viveram no Velho Testamento.
Abraão, o chamado pai da fé, um velhinho que foi chamado para andar com Deus, a quem Deus deu uma promessa que ia dar uma descendência. Quando ele nem podia procriar mais, nem sua esposa. Talvez ele até pudesse, né? Mas a esposa não. E ele pergunta, como é que eu vou ser pai de uma grande descendência se o único filho que eu tenho é meu servo? Não, eu vou lhe dar um filho. E ele acreditou em Deus. Ele aceitou a proposta. Deus deu uma proposta para ele. A carreira que foi proposta para Abraão, Abraão correu naquela carreira. E aí Deus dá uma proposta para o filho de Abraão, para Isaac, e Isaac corre. Deus dá uma proposta para quem mais? Para Jacó, para os filhos, para José. E essa carreira que Deus separou para cada um desses homens e mulheres que ele cita no capítulo 11, não foram carreiras fáceis. Mas o ponto todo aqui do texto é que essa carreira que Deus separou para cada um deles, Deus os ajudou a chegar até o fim. Portanto, o tema da mensagem hoje para você é: desistir não é a opção. Repita para o seu coração: desistir não é a opção. E diga por quê? Porque Deus preparou uma carreira para mim. Diga: porque Deus preparou uma carreira para mim. E aqui, gente, a gente começa a procurar as lógicas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não foram vidas fáceis. Ontem eu assisti Tarzan, a lenda de Tarzan, com os meninos de Samar. Foi o melhor filme de Tarzan que eu já assisti. Eu acho que é o mais novo. É como se Tarzan, já grande, depois de ter saído da selva, ele voltasse para a selva. Quem assistiu esse? A lenda. Vou contar? Posso contar? Eu posso dar um spoiler para vocês? Mas o fato é o seguinte, é o melhor filme de Tarzan. E é interessante que Tarzan é visto como herói por aquela tribo onde ele foi criado, pelo Congo, pelo país e tudo mais. E eu também assisti o Batman. Ele é o herói de Gotham City. Ele salva, no que o episódio que eu assisti, cada um é mais mentiroso que o outro, né? Ele salva uma cidade de uma bomba. Quem assistiu esse? Ele pega uma bomba no helicóptero e estoura a bomba e morre. Espoliei você agora. Acabei com o filme. Contei o fim do filme. Precisando de alguém que guarde os segredos de um filme, procure outro. Esse não serei eu. O fato é que nós estabelecemos os nossos heróis. Geralmente são homens de aço, são homens com uma pauta ética irretorquível, inabalável, são homens ou mulheres perfeitos, são os heróis da cidade. Mas vai ver a lista lá de Hebreus 11. No meio da lista tem uma mulher chamada Raabe. Raabe não foi filhinha da realeza, não aprendeu boas maneiras à mesa, não foi uma donzela preparada para o casamento, ela não foi guardada para o seu marido. Raabe era uma prostituta de Jericó. Raabe era uma prostituta. E Deus dá um plano para essa prostituta. Deus dá um plano para Raabe. Raabe entende que o povo de Israel estava ali para dominar Jericó, e Raabe resolve esconder no seu quarto 2 dos espiões de Israel, no momento em que eles fazem uma inspeção prévia antes do ataque. E Deus livra Raabe e a sua família quando eles invadem a terra prometida. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Raabe não entra na história apenas como alguém que acreditou no Deus dos hebreus. Raabe entra na linhagem do rei Davi e, por conseguinte, Raabe torna-se a vovó de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus teve como vovó uma ex-prostituta.
Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de novos começos, onde desistir não é a opção. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira razão pela qual desistir não é a opção é porque estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, de irmãos e irmãs que venceram no passado, e Deus está dizendo para você hoje, meu irmão e minha irmã, que está querendo desistir do plano de Deus em sua vida, você não vai desistir, porque os irmãos que venceram no passado e as irmãs te servem de testemunho para que você também vença no presente. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, observem que ele chama tudo isso de uma corrida. E o problema é que nós estamos sendo treinados para correr 100 metros. Quem veio de carro para cá? Pelos meus cálculos, 90% das pessoas que vieram de carro para cá hoje andaram mais de 100 metros para entrar nesse auditório. Portanto, o que diferencia você de Usain Bolt é a velocidade como você chegou aqui. Certo? Alguém aqui tem dificuldade? A não ser que alguém tenha algum problema de locomoção e mesmo na cadeira de roda consegue andar 100 metros. Agora uma maratona é diferente, né, meu irmão? Mesmo que você resolva andar bem devagarinho, não é correr não, é andar 42 quilômetros, que é o tempo de uma maratona, que é a distância de uma maratona. Quantos aqui já fizeram maratona? Levanta a mão. Maratonista. Tem nenhum para fazer um chá? Vem cá, Riba, vem cá, Riba. Corre aí, vem cá. Isso aqui é um dos diáconos na igreja. Ele vem correndo, ó, lá vem, ó. Eu não vou dizer quantos anos Riba tem, não. Pode dizer. Diga aí, Riba, quantos anos? 54. 54 anos. Meu Deus, eu com 44 estou todo entrevado. Maratonista. Aí eu perguntei, quando foi a última? Foi agora no dia 9 de outubro. 9 de outubro. Então ele é maratonista. 42 quilômetros e quantos metros? 195. Não é 196 não, né? Não, é 195. 42 quilômetros, 195. Em quantas horas? Eu fiz em 3:10. Em 3 horas e 10 minutos ele andou 42 quilômetros. Ele correu 42 quilômetros. Me contou alguns segredos. Posso contar? Pode. Comeu uma pizza, teve uma desinteria 3 vezes no meio do caminho. 2. Mas está gravado no chip. Gravado no chip, tem um chip. O chip ficou gravado no chip. Então o chip dele sabe... Ele chama-se pit stop, né? Que tem na Fórmula 1 é pit stop. É pit stop, né? Já tem os lugares já pré-determinados lá na maratona para você fazer esse Pit stop. Outros chamam de barrigada, né, irmão? É isso mesmo, é a mesma coisa. Tá certo. Então tudo bem. Então, mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar comigo. Eu tenho um exemplo vivo, só tem um aqui nessa sala. E o caba tem 54 anos. Você vê. Ó, tem mais outro ali, maratonista? Você balançou a mão assim para mim, eu cheguei e fiquei animado. Então nós só temos um aqui, devemos ter aqui perto de 1.500 pessoas, não sei. Então você veja que a maratona é difícil. E a maratona exige treinamento, dormir cedo, comer corretamente. Aqui na Bíblia, Ribamar, eu conversava com você entre um culto e outro. E Ribamar está com a gente desde o começo da Cidade Viva. Ele e Jaqueline, sua esposa. E a gente conversava que o escritor sagrado nos fala sobre 2 coisas aqui. Corram a corrida livrando-se de tudo aquilo que atrapalha e do pecado que nos envolve. E eu busquei uma maneira de explicar como é que nós temos que vencer a corrida da vida para não desistir. A primeira delas é nos livrando do pecado. O pecado na maratona seria o quê? Correr de maneira contrária às regras. É como o cara está na maratona, na beira-mar ali, em João Pessoa, aí vem um amigo, ele sai na maratona, um amigo numa 50 na rua de lado, ele pega carona na 50, anda assim uns 15 quilômetros, para economizar 15 quilômetros, isso aí seria, porque a barrigada está dentro das regras, né? Ou o pit stop, né? Então você entrou lá, então ali está dentro das regras, ali está medindo. Você não poderia absolutamente tomar anabolizantes, se você estiver dopado com alguma substância que não possa, então ali você estaria correndo contra as regras, certo?
Concorda comigo? Estaria sendo desonesto com os outros corredores, né? Que treinaram e que estão fazendo aquilo dali de forma natural. Pronto, ele estaria sendo desonesto. Então Deus está dizendo o seguinte: na corrida da vida, livre-se do pecado. Porque se o objetivo é ser como Jesus, sempre pense, Jesus faria o que eu estou fazendo? Jesus estaria sentado agora, nessa hora, no computador, vendo pornografia? Jesus estaria traindo a esposa dele se ele fosse casado? Jesus estaria tratando o filho dele como eu estou tratando meu filho? Jesus estaria tratando os negócios dele como eu estou tratando o meu negócio? Jesus estaria se vitimando como eu estou me vitimando? É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Livrar-se daquilo que é o pecado. O pecado, então, é não lutar e não correr de acordo com as regras do jogo, as regras de Deus, a ética de Deus. É deixar que a imagem e semelhança de Deus em nós seja corrompida. Agora tem um detalhe. Teve alguma coisa que você fez que não foi pecado, mas foi embaraço. Foi comer a pizza. Comer algo que eu não era acostumado a comer, né? Vai, diga aí, foi comer o quê? Foi comer uma pizza que eu não era acostumado a comer e no outro dia eu tive que pagar o preço por isso. Certo. Então, eu dei um exemplo. Não é proibido você chegar e dizer assim: Ibamar, tu tá muito gatinho. Obrigado. Então, na próxima maratona, Ribamar chega e acorda com um ar de louco. Diz assim: não, eu já estou cansado de maratona. Agora eu quero fazer maratona e eu vou usar nas minhas canelas aquelas caneleiras que o povo usa na academia para fazer glúteos. Não tem aquelas caneleiras de peso, aqueles pesos. É proibido usar caneleira para correr? Não é. É proibido você usar um tênis de chumbo? Não. É proibido você fazer maratona com casaco e terno? De jeito nenhum. É proibido você usar na maratona sapato social? Não. Chapéu de couro? Não. Cangaia nas costas? Não. Cangaia de jumento? Não é proibido. É um obstáculo a mais, né? Você não vai ter a mesma performance. A Bíblia está dizendo para mim que na carreira da vida, para que eu não desista, eu tenho que me livrar de pecados e de quê? De embaraços, daquilo que me atrapalha. Pecado é aquilo que me tira das regras do jogo de Deus na minha vida. O que é que tem te tirado das regras do jogo de Deus? Que pecado você tem cometido que tem tirado você das regras do jogo de Deus? Segundo, embaraço. Eu resolvi um bocado de embaraço na minha casa essa semana, Ibamar. Eu mais Samara, a gente jogou fora 8 sacos de lixo daquele de 20 quilos. Sabe qual é aquele pretão assim? De troço que tinha na minha casa. Troço, ursinho de pelúcia, presentinho, cartãozinho, aquela canequinha que o caba comprou naquela viagem em 1953, que vai acumulando dentro de casa, cheio de gaveta, sabe aquelas coisas? Embaraços, amizades, relacionamentos, contrários à vontade de Deus, que você vai alimentando no seu coração, amizades infrutíferas. Deus quer que você corra, meu irmão e minha irmã. Deus não quer que você ande. A igreja contemporânea está sendo treinada para ser o quê? Atleta de 100 metros, atleta de 800 metros, mas Deus quer que sejamos o quê, gente? Maratonistas, porque a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona, e o Senhor nos garante que do jeito que Abraão, Isaac, Jacó, Raabe, Davi, Elias venceram, nós vamos vencer no poder do nome de Jesus. Quem crê glorifica ao Senhor. Obrigado, irmão. Segunda razão pela qual você não deve desistir. Primeiro, porque lá atrás os nossos irmãos e irmãs venceram. Segundo, porque Jesus nos espera na linha de chegada. Ele é autor e consumador da nossa fé. O que é que diz no verso 2? Leia aí. Tendo os olhos, leia aí. Tendo os olhos fitos em autor e consumador da nossa fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem tem filho aqui? Os meus já estão crescendo, um é jovem, 2 são adolescentes. Mas eu sempre fiz um esforço muito grande
para acompanhá-los em momentos importantes da vida deles. Jogos, apresentações culturais, shows de talento, nesse auditório mesmo. Já vim várias vezes. Desde que eles ainda eram pequenininhos. Não aqui, em outras escolas também. Apresentação de Dia dos Pais, quadrinhos, pinturinhas, canções, primeiro toque de flauta, primeira apresentação de violino de Serginho, todas essas coisas. Por que desistir não é opção para aquele que foi chamado por Deus? Porque Ele diz aqui para mim e para você, olhe para Jesus, o autor da tua história, o autor da tua fé e o consumador da tua fé. Em vários momentos que eu aqui cheguei, em outros lugares que eu fui, podem estar repletos de pessoas. Mas na hora que eu chego, ou pelo menos quando eu chegava, e aqui a palavra que ele vai usar aqui é a disciplina de Deus, é o treinamento de Deus, a instrução de Deus. A pessoa mais importante no auditório, na apresentação de um filho, no esporte, na música, são seus pais. A pessoa mais importante para onde eles fixam os olhos são seus pais. São seus pais quando tudo dá certo e eles ganham. Porque dos seus pais vem o melhor aplauso. E são seus pais quando tudo dá errado, porque deles vem o melhor consolo. Entenderam o que eu quis dizer? O uso da expressão, fixem os seus olhos em Jesus, autor e consumador da sua fé. É porque na estrada da nossa vida, virá dele o melhor aplauso, quando nós formos vitoriosos. E o melhor consolo, quando nós cairmos no chão. Mas também virá dele a melhor disciplina, quando nós nos desviarmos do caminho, ou quando nós precisarmos ser treinados para vencer a maratona. E aqui ele encerra dizendo, verso 5, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. A palavra aqui é paideia, não é pai d'égua. A palavra grega, paideia, instrução de criança. A ideia é que Deus está nos treinando para essa vida. E Ele usa a dificuldade, Ele usa o sofrimento, Ele usa o treinamento, Ele usa a provação. Ele usa as dificuldades para nos ensinar e preparar. Me diga uma coisa. Você sabia que para ganhar músculo, você precisa rasgar músculo? Poucos aqui talvez saibam. A expressão no pain, no gain, sem dor não há ganho, que é tirada dos halterofilistas americanos, que é muito usada pela galera que malha, vem exatamente dessa simples verdade fisiológica. Sem dano tecidual, sem dano muscular, em razão do esforço muscular, sem dano, sem ruptura muscular, não há crescimento de novos tecidos e aumento de massa. Quem malha sabe o que eu estou dizendo. Portanto, é praticamente impossível grandes crescimentos sem dores. Use a lógica da malhação para a sua vida enquanto gente, enquanto pessoa. Deus está mexendo com as suas estruturas, está mexendo com a tua musculatura espiritual, está te treinando. Alguém conhece aqui algum atleta de alto nível? Eu falo de Messi, eu falo de atletas de Grand Slam,
Eu falo de grandes jogadores de basquete, da NBA e outros. Alguém conhece aqui atletas de alto nível? Que não acordam cedo da manhã para treinar? Que muitas vezes não desprezam o convívio social, as festas até as madrugadas, as comidas excessivas? É isso que a Bíblia está dizendo. Não despreze a instrução de Deus, porque ela é útil para você. Segundo, não se magoe. Ele está dizendo aqui, não se magoe, não se magoe com a sua repreensão, Tem gente fazendo beicinho com o Senhor. Tem gente fazendo beicinho com a igreja do Senhor. Tem os chamados desigrejados, né? Tem muita gente que está se orgulhando, está crescendo os desigrejados. Eu não tenho igreja, mas eu tenho o Senhor. E eu quero apostar aqui, se for profundamente na raiz da questão, é porque tem muita gente no meio desses desigrejados que não aceitaram a repreensão do Senhor através da disciplina da igreja. E não há cristão sem igreja, deixe de ilusão. Cristão sem igreja é feito rabo de lagartixa cortado. Fica se batendo achando que tem vida, até que descobre que morreu. Já viu o rabo de lagartixa cortado? Fica lá se batendo, achando que tem vida, quando se dá conta que morreu. Que não existe. A lagartixa vai viver sem o rabo, mas o rabo não vai viver sem a lagartixa. A igreja vai viver sem você, mas você não vai viver sem a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, o Filho do Deus vivo, de onde flui a disciplina bíblica, que te instrui, que te faz melhor para a glória de Deus. Então para de fazer beicinho e aceita a disciplina do Senhor na tua vida, porque assim você vai crescer. Isso foi escrito há 2000 anos, né, brother? Nem foi nenhum compêndio recente, né? 2000 anos. E finalmente, Deus sabe como tocar o teu coração para te treinar, para não te deixar desistir. Olha o que é que a Bíblia diz. Lê comigo aqui. Verso 10. Lê o verso 10 comigo. Esse verso para mim é muito especial. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz o quê? Fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram o quê? Exercitados. Olha que coisa linda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem filho que aprende quando o pai faz assim, O bicho se pela com o zóio. Eu, quando era pequeno, meu pai fazia assim, E eu fazia assim, Tem filho que o pai tem que fazer assim. Né? Tem um jeito. O outro, o código é assim, Quem viveu com esse código? Assim, ai, que dor, né? Tem outro que a gente tranca, né? Tem outro que é o cinto assim, né? É a atitude assim, né? Sabe por quê, meu irmão? O que a Bíblia diz é o seguinte: nossos pais nos disciplinavam por curto tempo, segundo lhes parecia melhor. O que ele está querendo dizer? É que eu faço como me parece melhor, de acordo com o coração de cada filho. Eu tenho 3 filhos, cada um tem um jeito diferente.
Cada um tem um jeito. E eu estou sendo moldado para entendê-los. Mas sei que eu não tenho todas as chaves dos seus corações. Mas Deus tem a chave de cada coração. E o que é que ele está querendo dizer aqui? É que Deus nos disciplina para participarmos da sua santidade. Qual é o objetivo? Sermos santos como Ele é santo, certo? Estão lembrados qual é o objetivo final da carreira? Me parecer mais com quem? Com quem? Com Jesus. Então eu vou dizer uma coisa para você. Deus sabe exatamente as falhas do seu caráter. E Ele vai usar o que precisa para alcançar isso. Deus sabe exatamente onde mexer para alcançar o que Ele quer. Deus é o construtor da lei, da causa e efeito. E Ele sabe que botão apertar para ter o resultado que Ele quer na sua vida. Deus sabe o que você pode ter e Deus sabe o que você não pode ter. Porque talvez o mesmo presente para mim seja bênção e para você seja maldição. Talvez para você, o cargo que você deseja ter, nesse lugar ou naquele lugar, Deus não vai lhe dar, porque sem tê-lo você já não pisa no chão. Imagina tendo-o. Então o que para um é bênção, para você é veneno. E como Deus te ama, não vai lhe dar cicuta. Não vai lhe dar veneno. O que ele está dizendo aqui é que Deus está nos o quê? Disciplinar significa o quê, gente? Então, treinar para a corrida da vida, para que eu seja vencedor e alcance a santidade dele, a identidade de Jesus na minha vida. Então, gente, o que é que você tem que fazer? Evite comparações. Por que ele e não eu? Por que eu e não ele? Por que as coisas acontecem na vida dele e não na minha? Por que eu estudei tanto e não alcancei aquilo? Por que ele não estudou nada e alcançou aquilo? Por que ele casou e eu não casei? Por que ele teve filho e eu não tive? Por que eu sou gordo e ele é magro? Por que eu adoeci e ele não? Por que ele viveu pouco e eu vivi muito? Sabe por quê? Porque aqueles que foram arrolados como filhos e filhas de Deus, no eterno conselho da sua bondade, no seu plano perfeito de nos dar a coroa da vitória, é um Pai amoroso que nos levará até o último dia da jornada, se preciso em seus braços, se preciso em seus ombros. Ele sabe exatamente o que precisa fazer em nós para que cheguemos lá, porque Ele é o nosso Pai amoroso. Ele nos ama mais do que ninguém nessa vida, e Ele nos diz nessa noite: desistir não é a opção, porque se você estiver prostrado no meio da estrada, não esqueça, eu sou um Deus de novos começos. Aleluia!